Quando você fala da avaliação do governo Lula, o governo Lula entrou no governo com 90% de aprovação. Isso, em março do ano passado, 3 meses de governo, era 90% a aprovação. Foi caindo, bateu nos 44%. Aliás, ele entrou, desculpa, vamos voltar aqui. Ele entrou com 90% de reprovação. Eu até pensei que falei, teve essa aprovação? Estava lendo aqui processo inverso. Lula entrou com 90% de reprovação. Caiu a reprovação para 44%, mas voltou a subir agora. 64% dos brasileiros não aprovam o governo Lula. 30% deles dizem que está regular. E 6% deles aprovam hoje o governo Lula. A aprovação começou bastante baixa, com 2%, e hoje apenas 6% dos entrevistados, por essa pesquisa da Genial Quest, aprovam o governo Lula. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele começou muito baixa a sua aprovação, ele começou com 10% de aprovação na escolha dele como ministro. E hoje tem 50% da aprovação. A reprovação de Fernando Haddad como ministro da Fazenda, que era de 38% em março, no início do governo, hoje ele é reprovado por apenas 12%. Haddad fez as pazes com o mercado e a conversa de Haddad tem sido fluida com alguns setores da economia. Eu lembro, e se você quiser, você vai na internet e pesquisa, a questão de 15 dias, numa entrevista ao jornalista Benny Cohen, o empresário Rubens Menin falava da visão positiva que ele tinha da ação de Fernando Haddad no Ministério da Economia. Então, isso reflete muito aquilo que o brasileiro está sentindo. Mais forte do que no começo do mandato, Haddad hoje tem 51% dos brasileiros pesquisados que acham que ele está mais forte que o início do mandato. E mais fraco que o começo do mandato, só 14%. O que chama a atenção aqui é, primeiro, a questão da política econômica do país está indo na direção certa ou errada. 71% dos brasileiros não aprovam, dos brasileiros entrevistados. A pesquisa é um retrato do momento. Tem que se lembrar, é a fotografia. Aquele universo pesquisado que reflete, de acordo com a metodologia utilizada pelo Instituto Genial Quest, reflete a população. 71% desse universo pesquisado não acha que está indo na direção certa, não. Diz que está errada a direção da economia do governo. Só 29% aprovam o rumo que a economia está tomando. E nos próximos meses, 12 meses, qual a expectativa em relação à economia? E a pergunta é no sentido de que vai melhorar, ficar do mesmo jeito ou piorar. Só 21% acreditam que vai melhorar. 32% dizem que vai piorar e 47% diz que ficará do mesmo jeito. Na verdade, o que chama a atenção é quando se coloca itens para que, na opinião do entrevistado, ou do pesquisado, qual o maior risco para o governo Lula. E a maioria, 50%, diz que é o intervencionismo na economia. Nós estamos falando da relação da economia e o governo. O governo, primeiro, nada de diferente a esperar-se do que essa política heterodoxa da economia praticada pelo governo Lula. Foi assim nos primeiros 8 anos de mandato de Lula, foi eleito e reeleito. Nos 6 anos de mandato de Dilma, 5 anos e pouco de mandato de Dilma, a política heterodoxa, ela trabalha sempre no sentido de ter um intervencionismo maior na economia e resolve os seus problemas aumentando a taxação de impostos. O brasileiro está cansado de pagar imposto. Não tem mais espaço para se cobrar mais impostos do brasileiro. O brasileiro paga um percentual do seu trabalho, e eu estou falando agora para o assalariado. Porque você, não, mas eu não pago, aí eu estou na faixa de isenção do imposto de renda. Você consome. E a hora que você consome, você sente a dor do que você está pagando. O serviço e o produto que você compra, todo ele é sobretaxado no Brasil. Ou hipertaxado. Mais do que hipertaxado. O Brasil cobra impostos e soluciona os seus problemas sempre que aparecem, cobrando mais impostos. Daí, a opinião do pesquisado, do universo pesquisado, de que o Brasil não tem e não vai bem nos seus princípios econômicos.
Mas quando a gente fala, por exemplo, que é necessário uma menor intervenção do Estado na vida do brasileiro, particularmente na economia, isso soa como neoliberalismo ou liberalismo econômico puro. As pessoas não conseguem entender que esse modelo de intervenção do Estado na vida do cidadão, ele é prejudicial para o cidadão e não contribui mais para a imagem do Estado. Porque antigamente dizia-se assim, aquele que tem menor poder aquisitivo será beneficiado e aí pronto, você disfarça a cobrança de impostos. Só que hoje, vai ao supermercado, chega no supermercado hoje e dá uma olhada no que você tem hoje, pagando os preços dos produtos e os impostos que incidem sobre eles. E quem paga mais? Sempre o menos favorecido economicamente. Primeiro, porque, vamos fazer uma comparação simples, João, que tem um salário médio para o brasileiro, paga menos imposto ou o mesmo valor de imposto sobre o quilo de feijão que ele compra de um assalariado. Então, para quem pesa mais o imposto do quilo de feijão? Para quem tem uma renda média ou para quem tem uma renda mínima? Para quem tem uma renda mínima, fica mais caro. Então, essa lógica de cobrar impostos, sobretaxar o tempo inteiro, enfiando na goela do brasileiro impostos, está aí, ó, o reflexo está aí. Embora o ministro da Economia seja aprovado, a economia do governo não. E a maioria acha que vai piorar. E eu também acho que vai piorar se as coisas não tiverem rumos distintos do que a economia brasileira está tomando.